Meus irmãos, essa é a nossa segunda mensagem da série, a série que nós intitulamos como Eu Sou. E como eu disse, nós vivemos em uma era em que as pessoas têm a sua própria ideia de quem é Jesus. Nós ouvimos diversas opiniões sobre quem é Jesus. E com essa série de mensagens, nós queremos ver não o que as pessoas dizem sobre Jesus, mas nós queremos ver as próprias declarações de Jesus acerca de quem Ele é. E nós vimos semana passada que quando Jesus fala, eu sou, Ele não está falando algo novo, mas Ele está repetindo o que Deus já havia dito no passado. Lá no Êxodo, vocês lembram, Moisés pergunta a Deus, dizendo, quem é você? Qual é o seu nome? E Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Portanto, quando o Senhor Jesus diz eu sou, Ele está simplesmente dizendo que Ele é Deus. No domingo passado, nós vimos que Ele declara ser o pão da vida. E hoje, o segundo eu sou, é a maravilhosa declaração que nós encontramos em João 8, versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? João 8, 12. Um texto bem conhecido. Os irmãos encontraram? Assim está escrito. E falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é santa, que é poderosa, a Tua palavra que não pode falhar. E agora nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz falando com nós. Que nesse momento, o Seu Espírito abra os corações, abra o entendimento para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É tudo que nós mais desejamos. Que o Teu nome seja exaltado em nosso meio, para a honra e louvor do Seu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus dá essa declaração durante a tradicional festa das cabanas, ou então festa dos tabernáculos. O hebreu chama essa festa de Sukkot. E é justamente nessa mesma festa que ele faz uma declaração dizendo, eu sou a luz do mundo. Aparentemente, numa primeira leitura, isso não faz tanto sentido, não é mesmo? É por isso que é importante nós sabermos o contexto. Porque se nós entendermos o contexto, nós veremos a profundidade que é a declaração de Jesus. Antes, rapidamente, apenas para situar os irmãos, eu quero falar sobre o que é a festa dos tabernáculos. Lá em Levítico 23 e Deuteronômio 16, nós temos a ordenança de como deveria ser feita essa festa. E a festa dos tabernáculos era uma das mais importantes festas dos judeus. E essa é a sétima e última festa que o Senhor ordenou que Israel observasse. E uma das 3 festas que os judeus deveriam observar a cada ano, conforme nós vemos em Deuteronômio 16, é 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher. E quais são as festas? Por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos.
E ele diz, e nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. A festa dos tabernáculos, como todas as festas, haviam sido instituídas por Deus como uma forma de lembrar os israelitas, como uma forma de lembrar as gerações que Deus havia libertado o seu povo do Egito, mas também para que eles aguardassem o Messias vindouro, o Messias prometido, Jesus Cristo, que viria e libertaria o seu povo da escravidão do pecado. Portanto, nessa festa, eles deixavam as suas casas, e por 7 dias eles passavam a se abrigar aonde? Em tendas. E ali eles comemoravam a libertação que Deus havia dado ao seu povo. E eles celebravam, aguardando com esperança o Messias prometido. Mas essa festa também era uma oportunidade para eles agradecerem a Deus pela colheita. É aí também que nós temos a festa das colheitas. Portanto, e agora, essa declaração de Jesus ganha ainda mais sentido, porque de acordo com o Mishnah, que é uma coleção de ensinamentos rabínicos que eram passados de forma oral, de tradição oral, mas que depois foram compilados em escritos, essa tradição diz que na festa das cabanas havia uma cerimônia. Nessa cerimônia eram acendidas cerca de 4 postes, em torno de 22 a 25 metros. E eles acendiam esses postes para iluminar. Era algo surreal. E o povo olhava para aquilo e via aquela luz intensa. E eles lembravam, sabe de quê? Da coluna de fogo no deserto, que conduzia o povo. Então, percebam como as coisas vão fazendo mais sentido? Não é assim? Eles estão diante de luzes que o pessoal acendeu ali. A festa está acontecendo. E nos versículos anteriores de João 8,12, nós vemos que os mestres da lei chegam até Jesus e levam até ele uma mulher que foi pega em adultério. Esses mestres da lei queriam o quê? O apedrejamento dela. E então Jesus ele se abaixa e passa a escrever no chão. E eles continuavam interrogando Jesus. Então, Jesus se levanta e diz a eles: se alguém de vocês não tem pecado, então que atirem a primeira pedra. O que Jesus faz? Outra vez ele se inclina e continua a escrever no chão. E aqueles que ouviram isso foram saindo, restando apenas a mulher diante de Jesus. Então Jesus pergunta a ela: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, disse ela. Então Jesus, olhando para ela, diz: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É justamente após isso que Jesus outra vez se volta para falar ao povo. E então ele dá a seguinte declaração: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que ele está mostrando? Diante dessa grande festa, diante de tudo isso, eu quero que vocês saibam que eu sou a verdadeira luz. E que as outras luzes nada mais eram do que um apontamento para Ele. Portanto, inicialmente, Jesus está mostrando a realidade de que a vida longe dEle é uma vida em trevas.
E sem a luz que é Cristo, este mundo permanecerá mergulhado em trevas e escuridão. É a realidade. Sem Jesus, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem Jesus, as pessoas estão perdidas. Sem Jesus, as pessoas caminham para as trevas eternas. A gente já vai ver melhor essa declaração. Mas percebam como as coisas acontecem. Eu quero que você imagine a história comigo. Porque após Jesus dar essa declaração, ele é confrontado pelos fariseus. Os fariseus queriam tirar a autoridade que Jesus tinha. Eles dizem: você não tem autoridade nenhuma, porque você faz uma afirmação, uma declaração acerca de si mesmo. Eles não aceitam a verdade. É o que eles dizem no versículo 13, se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 8. Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Os líderes religiosos se sentiam ameaçados por Jesus. Os sacerdotes tinham inveja dele. Tentavam de todas as maneiras o descreditar. Eles não acreditavam que Jesus era enviado pelo Pai. Mas logo em seguida, Jesus mostrará que Ele é a luz do mundo. Por que eu digo isso? Percebam como todas as coisas, elas não estão por acaso. Elas não estão desconexas. No capítulo 8 nós temos a declaração de Jesus, de que Ele é a luz do mundo. Mas um tema de casa, leia o capítulo 9. E no capítulo 9 ele vai ilustrar essa declaração que ele dá fazendo, sabe o quê? Curando um cego de nascença. E sempre que nós vemos os milagres, nós vemos que eles têm um propósito pedagógico, a fim de revelar verdades espirituais. E Jesus, ao realizar este milagre, ele estava simplesmente dando prova da sua divindade. Pois eles sabiam que somente quem era o único Deus que poderia fazer um cego de nascença enxergar. Nós vemos essa narrativa logo no começo do capítulo 9. Um homem que sofria desde o seu nascimento. E durante toda a sua existência, a sua vida foi de escuridão. Mas o que acontece? Jesus viu aquele cego. E antes de curar o cego, no versículo 5, Jesus outra vez volta a afirmar que Ele é a luz do mundo. O que Jesus faz? Jesus cura o cego, mas de uma forma aparentemente estranha. Ele gospe no chão. Ele faz um lodo ali com a saliva. E ele aplica nos olhos do cego. Ele pede para o cego: vá até o tanque de Siloé para você lavar os seus olhos. O que acontece? O cego vai, lava os seus olhos e volta enxergando. Esse cego passa então a ser alvo de investigações. Parece que a Polícia Federal está atrás dele agora. Começam a fazer perguntas, ele recebe perguntas dos seus vizinhos, dos fariseus, porque eles tentam a todo custo negar a divindade de Jesus, ao ponto deles chamarem o próprio Jesus de pecador, conforme você verá no versículo 24. Mas aí o cego responde dizendo, sabe o quê? Eu não sei se ele é pecador ou não. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que acontece? O homem é expulso pelos fariseus, é expulso do templo. E Jesus, ouvindo que os fariseus o haviam expulsado, vai ao encontro dele e faz uma pergunta a ele, versículo 35.
você crê no Filho do Homem? E esse homem diz a Jesus: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E outra vez Jesus responde, versículo 36, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. O homem creu. E sabe o que ele fez? Ele adorou a Cristo. Os olhos da alma foram abertos. Quando ele era cego, não reconheceu Jesus mesmo tendo o encontrado. Contudo, quando seus olhos foram abertos, ele podia ver. A situação foi totalmente diferente. E aqui eu chamo a sua atenção. Eu não sei se você se identificou com essa realidade. Como assim? A Bíblia está falando de você. Nós também éramos cegos espirituais antes de conhecer a verdade. Mesmo tendo os nossos olhos abertos, nós não podíamos discernir as coisas espirituais. Mas aí vem aquele que é luz, o único que é capaz de nos tirar da nossa cegueira, da nossa escuridão espiritual. E agora nós podemos dizer a mesma coisa que o cego disse. Uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Porque Cristo abriu os meus olhos. E qual é a atitude do cego? Adoração. Se os seus olhos foram abertos por Cristo, a sua vida precisa ser uma vida de adoração. Meus irmãos, o que nós vimos aqui é basicamente o contexto da declaração que Jesus faz. Mas o que significam essas palavras que Jesus afirma dizendo, eu sou? Eu quero rapidamente dividir esse versículo em 4 partes. A primeira parte que Jesus está falando aqui é, nunca andará em trevas. Sabe o que é isso? Antes de nós entendermos a salvação recebida em Cristo, nós precisamos primeiramente compreender o que são as trevas, o que são a escuridão que Jesus fala. Em outras palavras, que tipo de escuridão que Jesus encontrou quando veio a este mundo, quando se fez carne e andou entre nós. Logo, no começo do Evangelho de João, nós temos uma dica do que significa andar em trevas. João diz, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotaram. Trevas e escuridão é tudo aquilo que se opõe à luz que é Cristo e ao seu domínio. Andar na escuridão significa rejeitar a luz do Evangelho. Significa rejeitar a Cristo. É não reconhecê-lo como Senhor. É não compreendê-lo. É não desejá-lo. E a razão para isso é que é algo natural do ser humano. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda. E ele fala, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sabe o que é isso? A natureza caída no nosso coração, ela sempre vai ter como prioridade os seus próprios amores. O nosso coração em trevas não quer ser exposto pela luz do Evangelho. Mas no decorrer do Evangelho de João, nós veremos que a luz de Deus veio ao mundo e as pessoas amaram mais o quê? A escuridão do que a luz. A escuridão é o que o coração não transformado pela luz do Evangelho mais ama. O coração natural do homem odeia a luz de Cristo. Ele a rejeita, foge dele. Outra coisa, andar na escuridão
significa estar perdido, significa andar sem rumo, significa não saber para onde ir. Eles seguem naturalmente para a destruição, achando que está tudo bem, que está tudo sob controle. Mas estão perdidos na escuridão, preferindo viver apenas o que o seu próprio coração diz. E isso é extremamente triste, pois o profeta Jeremias diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Essa é a realidade de todo o coração que não recebeu a luz que é Cristo. E os homens não se dão conta de que, rejeitando a luz de Cristo, estão caminhando a passos largos rumo à escuridão eterna. É isso que nós vemos aqui. Segunda coisa que nós vemos é que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ao mundo que anda no escuro, que ama as trevas, Jesus se apresenta como a luz que clareia, a luz que ilumina a alma. É interessante que nas Escrituras o uso do termo luz é muito rico, é muito amplo, porque o termo é usado para descrever o próprio Deus e enfatizar a sua santidade e justiça. Em 1 João 1,5 nós somos informados que Deus é luz e não há nele treva alguma. No Antigo Testamento, por exemplo, lá no Salmo 27:1, Deus é apresentado como a luz do seu povo. Um teólogo chamado William Barclay, ele diz que a luz tem pelo menos 3 significados. Primeiro, é a luz que faz desaparecer o caos. Na criação havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chama o quê? A luz à existência. Segundo, é a luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e mostra de fato como as coisas são. E terceiro, é a luz quem dá direção. Ao afirmar, eu sou a luz do mundo, Jesus está mostrando que o mundo não tem outra luz além dele. É Jesus ou a escuridão. Não há terceira alternativa. Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. Mas Ele é a única luz que de fato pode iluminar aqueles que estão em trevas espirituais. É Ele que faz desaparecer o caos. É Ele quem tira as máscaras e os disfarces e mostra de fato as coisas como elas são. É Ele quem dá direção. Nós precisamos da luz do mundo. Precisamos de Cristo. Do contrário, continuaremos andando no escuro, perdidos, sem vida e sem alegria. Terceira coisa, Jesus diz: quem me segue. Não andar no escuro significa seguir a Jesus, a luz do mundo. Frequentemente nós falamos sobre seguir a Jesus. Frequentemente nós pedimos aos outros que o sigam, porque esse é a marca de um discípulo. Mas o que nós queremos dizer com isso? Outra vez eu cito o teólogo William Barclay. Ele escreve que o verbo que é utilizado aqui para seguir é o verbo chamado akolutem. E essa palavra tem alguns significados. E ela normalmente é usada para descrever o quê? Um soldado que segue o seu capitão. O que mais? Um escravo que acompanha o seu senhor. E mais, é a aceitação também de uma opinião, seguir a ideia de alguém que é mais sábio, um mestre. Se analisarmos, todos esses significados são verdadeiros em relação a Jesus. Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso Senhor, Ele é o mestre mais sábio, e Ele é quem nos chama para segui-lo, viver uma vida dependente dEle.
Ser um seguidor de Cristo é amá-lo com toda a força, com todo o coração, com toda a alma e entendimento. É segui-lo, é andar na luz. Pois quando nós andamos sozinhos, nas trevas sem Cristo, nós somos inclinados a tomar caminhos errados. Eu não sei quantos caminhos errados você já tomou até chegar até aqui. Simplesmente porque nós não temos um mapa seguro da vida. Estamos em escuridão. Nós não conseguimos enxergar. Portanto, seguir a Cristo é uma declaração de que você não pode ir sozinho. Cristo é a luz que produz vida. Mas isso não pode ser experimentado sem uma vida de discipulado, sem uma vida de caminhada com Cristo. É tudo, ou então é nada. Quarto, terá a luz da vida. O que nos chama a atenção nessa declaração de Jesus é que nós temos também uma promessa. Nós temos também um compromisso, uma aliança. E qual é? Aqueles que seguem a luz do mundo nunca andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Que declaração maravilhosa, não é? Sabe o que é isso? Jesus está garantindo que quem o segue nunca andará em trevas. Ele não está dizendo um tempo, um dia, uma semana, um mês, mas aqueles que foram achados, chamados por Cristo, aqueles que tiveram seus olhos abertos, estes terão a luz da vida. Meus queridos, nada, absolutamente nada será o mesmo quando nós tivermos Cristo como nossa luz. Tudo é diferente à luz de Cristo. Sim. Até mesmo os dilemas, até mesmo os sofrimentos e dores, ganham uma nova perspectiva através de Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo para você nessa noite, se você me segue, então você me tem, porque eu sou. A vida que Jesus tem, é a vida que Ele compartilha com aqueles que o seguem, nos dá luz. Isto é, estamos mortos e cegos para a luz até que a vida de Jesus seja transmitida a nós pelo Espírito de Deus. E então enxergamos. Os olhos do coração são abertos. E a luz divina entra em nosso espírito. E assim temos a luz da vida. Meus irmãos, finalizando, só há duas possibilidades diante de Cristo: ter os seus olhos abertos ou permanecer em um estado de escuridão. Aquele cego de nascença viu. Isso porque as palavras de Jesus abrem os olhos da escuridão, dá uma nova vida. Tudo muda em Cristo. Mas se você ainda não conhece a luz do mundo, eu oro para que você creia na luz e siga a luz do mundo e desfrute da luz da vida. Porque se isso não acontecer, se você não crer na luz, se você não seguir a luz do mundo, você não terá a luz da vida. Portanto, eu oro para que Deus lhe conceda o ver, o crer e o seguir a luz do mundo. Mas agora, se você já é um discípulo de Jesus, que a sua vida seja marcada por adoração a Ele. Seguir a Jesus significa viver em sua verdade. Isso implica rejeitar o pecado, a falsidade, a hipocrisia e abraçar a santidade, a pureza. É uma vida de perseverança. Implica em cultivar uma vida de comunhão com Deus através da oração, através da leitura da palavra, através da vida em comunhão. Devemos também pedir a Deus que a luz de Cristo revele e corrija as áreas escuras da nossa vida. E que em nós, como diz o profeta Malaquias, brilhe o sol da justiça.
Amém? A luz de Cristo também nos traz segurança. Porque em meio às incertezas e sofrimentos, quando enfrentamos momentos de dúvida, nós podemos confiar que Jesus nos guiará e nos sustentará. Sabe por quê? Porque Ele diz que Ele é o bom pastor. Cristo não apenas nos guia nesta vida, meus irmãos, mas também nos oferece a luz da vida eterna. A promessa de caminhar na luz inclui a esperança de uma vida além deste mundo, onde não haverá mais trevas, nem choro, nem dor, nem morte. É o que você crê? Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu és bom. Nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações. E se há alguma treva em alguma área da nossa vida, que a sua luz brilhe, que a sua luz mostre e revele, mas que a sua luz também nos conceda perdão e fortaleça para viver uma vida como discípulos seguindo a Ti. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu disse, é um dia de festa. É um dia de alegria. Nós vamos acabar, talvez se estendendo uns minutinhos, mas é sempre por um bom motivo. Nós somos pontuais, mas talvez hoje a gente passe uns pouquinhos minutos. Amém? Amém. Vocês me perdoam? Por isso? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Por que eu digo isso? É porque nós temos a alegria de ver a nossa igreja crescer.